O primeiro que a gente vai começar a falar hoje é a avaliação 90 graus, né? Então imagina uma avaliação 90 graus. É aquela avaliação, tá, que diz o seguinte: é uma ferramenta que tem como foco a gestão estratégica de pessoas, onde o avaliado é analisado somente pelos seus superiores, ou seja, permite que o gestor realize uma avaliação de cada membro da sua equipe, tendo por base as metas que lhe foram determinadas durante o período. Esse é o modelo, tá? Esse modelo é uma excelente opção para avaliar profissionais que ocupam nível hierárquicos mais baixos. Então, é onde eu tenho o superior avaliando o subordinado, ou seja, eu tenho aqui o avaliado e o superior realizando a avaliação de desempenho dele. Hoje, tá, na atualidade, é o que as empresas mais praticam, tá? Eu já vi e já passei por várias empresas que praticam avaliação 90 graus. Quase todas elas, a maioria utiliza. Seria o primeiro passo, tá? A empresa que está iniciando a implementação de uma gestão de desempenho vai iniciar pela avaliação 90 graus, que é a avaliação mais simples de ser feita, tá? Só que ela evolui. Então, olha só. Imagina uma empresa que aplica avaliação 90 graus, ela pode estar pensando, tá, em evoluir, em melhorar a sua avaliação de desempenho. Então, depois que ela adquirir um certo nível de maturidade com a avaliação de 90 graus, após várias rodadas de avaliação, de feedback, tá, entre o superior e o avaliado, ela pode evoluir, ela pode incrementar, ela pode melhorar o seu processo de AD, de avaliação de desempenho. Então aí nós vamos para a avaliação 180 graus. O que é a avaliação 180 graus? Uma análise profissional sobre a performance dos colaboradores. Nesse tipo de recurso, o objetivo é obter uma visão tanto de supervisores como de subordinados em determinado espaço de tempo. Então ela é um pouco mais completa do que a avaliação 90 graus. Esse tipo de avaliação de desempenho fornece orientação, aconselhamento, informação, equipamentos, metas, objetivos e cobra resultados, enquanto o subordinado fornece desempenho e resultados e cobra recursos do gerente. Olha aqui, ao ver o gráfico fica mais fácil da gente visualizar. Vamos começar por esse aqui, tá? O do lado esquerdo aí da sua tela. Eu tenho o superior e eu tenho um avaliado, então ele é semelhante ao slide anterior, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, não obstante, nós vemos uma diferença aqui, ó, autoavaliação. Então, muitas empresas, quando evoluem para a avaliação 180 graus, não é apenas uma avaliação do superior para com o subordinado, ou seja, do superior para com o avaliado. Nós temos aqui também a autoavaliação. Então, já é uma avaliação 180 graus. É do superior com o avaliado, tá? Então nós temos aqui uma autoavaliação, um complementando o outro, tá? Só que isso aqui também acontece nas empresas. O lado direito, essa figura aqui mostra para nós uma outra forma que a avaliação 180 graus ela pode ser aplicada dentro das organizações. Então eu tenho aqui no meio a figura do avaliado. Aqui, logo acima, eu tenho a figura do superior e logo abaixo do avaliado, eu tenho a figura do subordinado. Então aqui eu tenho o avaliado sendo, tá, avaliado pelo superior, ou seja, o superior faz a avaliação dele e o subordinado dele também, ele faz uma avaliação. Lembra, lá na avaliação 90 graus, nós falamos que ela é bastante voltada para o chão de fábrica, para o nível baixo de gerência, o nível inferior, tá, hierárquico da empresa, os cargos mais baixos. Aqui a gente já começa a perceber que esse tipo de avaliação 180 graus, ele vale um pouco para as empresas cujo a análise serve ali para a área de coordenação, para a área ali de supervisão, tá? A primeira etapa ali da liderança da empresa. Então ela vai ter, por exemplo, numa situação hipotética, que eu tenho gerente, eu tenho coordenador e eu tenho a equipe. Então o coordenador aqui,
ele está sendo avaliado pelo seu gerente e também está sendo avaliado pela sua equipe. Ou seja, 180 graus. A equipe superior avalia o seu e o subordinado avalia aqui o coordenador. Então, nós podemos encontrar duas formas aí as empresas utilizando a avaliação 180 graus. Somente com o superior avaliando e o avaliado tendo a sua própria autoavaliação, e essa figura aqui também, onde eu tenho o avaliado tendo aqui uma avaliação tanto do superior quanto do seu subordinado. Então vamos lá, depende do nível que eu estou querendo implementar. Se é um nível de coordenação, dá para usar essa figura. Se é um nível aqui ainda, né, vamos chamar de chão de fábrica, do nível hierárquico mais baixo da empresa, a gente utiliza a 180 graus dessa maneira, né? Então é interessante a gente avaliar quem será as pessoas que receberão aqui a gestão, a análise de desempenho, e ver qual vai ser o melhor modelo da avaliação 180 a ser aplicado, ok? E nós temos aqui a última etapa, né? 90 graus, 180 graus e 360 graus. Ela consta em um modelo de avaliação funcional, onde o funcionário é avaliado por uma série de avaliadores, tais como a chefia imediata, os colegas de trabalho, os subordinados e até os clientes da empresa. Compreende a utilização de feedback envolvendo todas as pessoas que se encontram no entorno do avaliado, subordinados, pares e superiores. Ou seja, aqui está o avaliado e aqui nós temos todos aqueles que se relacionam com o avaliado, todos aqueles que vai ter uma visão do desempenho do avaliado, não somente o chefe, tá vendo? Não somente o subordinado, que a gente tem a figura avaliação 90 graus, aqui a gente tem a figura avaliação 180 graus. Mas agora nós temos também, dentro dessa figura, todos aqueles que interagem com o avaliado, a própria autoavaliação, os clientes, aqueles que recebem a minha atividade, os fornecedores, no qual eu pego as atividades a serem feitas, os meus processos, os meus parceiros, os meus setores relacionados com a minha atividade. Então todo mundo que se relaciona comigo vai me avaliar também. Então é interessante a gente observar isso, tá? É como se fosse uma evolução. A empresa está iniciando a metodologia de avaliação de desempenho, começa pela 90 graus, é a mais simples, tá? É aquela que vai dar menos informação para o avaliado? Sim, mas como esse é um processo extremamente detalhado, é importante que a gente não dê um passo maior do que a perna logo no início, tá, da implementação. Então, comece pela 90 graus, essa é a sugestão. A 90 graus, né, beleza, já está ali firme e forte, em funcionamento dentro da organização, totalmente estabelecida e madura, num alto nível de maturidade, beleza, vamos para 360. Perdão, vamos para 180. Então, depois que a 90 graus funcionou, vamos para 180. Aí, depois que a 180 graus tá bastante madura, num nível de maturidade bem alto, aí nós vamos para 360. Eu confesso, tá? Eu já trabalhei em várias organizações de médio e grande porte aqui na cidade de Bauru, e eu nunca trabalhei com uma avaliação 360 graus que realmente funcionasse. Tá? Uma avaliação ali bastante em sintonia com todos avaliando. Já trabalhei em empresas tentando implementar, mas nunca nós conseguimos atingir ali o alto nível, tá, de qualidade, de satisfação, de maturidade nesse processo, que é bem difícil, né? Então, ou seja, somente depois da 90 e da 180 graus estarem ali, tá, de uma maneira bastante madura, é que a gente pode pensar em partir, né, em evoluir para 360 graus. Então é assim que eu enxergo, como uma evolução 90, 180, 360. Ok? Agora olha que interessante. Nós já vimos os métodos de avaliação. Então eu posso me avaliar, a autoavaliação que nós vimos na semana passada. Eu posso ter apenas o meu superior me avaliando, que é 90 graus. Eu posso ter o meu superior me avaliando, né, junto com a minha autoavaliação, e também o meu subordinado me avaliando.
E aí é a 180 graus. Ou então eu posso ter todos aqueles que interagem comigo dentro da organização me avaliando. Estamos falando da 360 graus. Ok, mas como que avalia? Como que é feita a pergunta? Qual é toda a metodologia completa dessa avaliação de desempenho? Como é que funciona isso? Eu já sei então como fazer essa abordagem. Se será autoavaliação, superior, subordinado, todos, legal. Mas como que é feito isso? Né? Como que é montado esse questionário? De que maneira isso funciona? Então nós temos diversas metodologias, diversas formas. E hoje a gente vai ver a mais comum delas, tá? Aquela que as empresas mais utilizam, que é por escala gráfica, tá bom? E a gente vai ver as principais delas aí nas próximas aulas. Então hoje a gente está trabalhando aqui, tá, a avaliação de desempenho por escala gráfica. Então eu posso utilizar aqui a avaliação de desempenho por escala gráfica, tanto autoavaliação, tanto 90, quanto 180, quanto 360 graus. Então olha só que interessante. O que é a escala gráfica? Esse é um dos métodos mais simples, conhecidos e tradicionais. A avaliação se dá por meio do preenchimento de um formulário em colunas. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Inclusive é um exemplo que Hidalberto Chiavenato utiliza no seu livro Gestão de Pessoas. O primeiro passo é a escolha e a definição dos fatores de avaliação do desempenho, que servirão como instrumento de aferição e comparação dos funcionários envolvidos. Os fatores de avaliação são comportamentos e atitudes selecionados e valorizados pela organização. Então vamos lá, eu vou criar um gráfico, uma pergunta. Por exemplo, o Adriano, ele tem assiduidade. O que é assiduidade? Ele falta muito, ele chega atrasado, tá? Então vou colocar a nota de 1 a 5. 1 significa ele falta bastante e 5 ele não falta e não chega atrasado nunca. Então você vai lá e você vai escolher a caixinha no qual eu pertenço, tá? Posso pôr numeração, posso pôr letra, ou posso pôr bom, ótimo, né, regular, enfim. Eu vou mostrar aqui o gráfico e vai ficar mais claro para a gente enxergar, mas a ideia é essa, tá bom? E quais são os critérios que eu vou utilizar na avaliação de desempenho, aqueles critérios mais comuns? Então a gente divide aqui em 3 blocos. Então eu vou avaliar as competências, né, tá vendo? Habilidade, capacidade, necessidade, o comportamento aqui que faz parte do meu perfil, tá? E também as metas e os resultados. Então eu tenho aqui 3 grupos de critérios, tá? Isso aqui quem traça dessa forma, quem faz essa classificação em 3 grupos é Hidalberto Chiavenato, no livro Gestão de Pessoas. Então, eu vou avaliar as habilidades aqui, as competências do meu colaborador. Então, quais delas? Ele tem conhecimento do cargo, conhecimento da empresa, do negócio, ele é pontual, ele é assíduo, ele possui lealdade para com a empresa, honestidade, e a apresentação pessoal dele, a vestimenta dele, ele tem bom senso, ele tem capacidade de realização, ele termina o que ele começa, tem compreensão das situações, facilidade de aprender, tem atitude pessoal. Então a gente tem aqui vários critérios para ser avaliado. E eu escolho aqueles que são mais importantes para a minha empresa. São só esses? Não, aqui eu tenho uma vasta gama de características. Eu coloquei aqui os mais comuns. Também vou avaliar o comportamento, o desempenho da tarefa dele, como é que é? Ele faz bem feito, faz mal feito? E o espírito de equipe dele, ele sabe trabalhar em grupo, ele sabe se relacionar com os demais da organização, tem cooperação, criatividade, liderança, hábitos de segurança, né? Isso aqui é muito importante, dependendo do setor que você trabalha de uma empresa. A gente está falando aqui de segurança não somente da segurança física, mas da segurança, da proteção da informação da organização. Nós temos agora até a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Lembrem-se, a informação é da empresa, não é minha. Não é porque eu tenho um cargo, eu tenho uma função dentro da empresa que me dá acesso a informações privilegiadas como salário da galera, da equipe, da empresa como um todo, em geral, tem acesso à folha de pagamento, tem acesso a faturamento da empresa, a lucro, né? Não é porque eu tenho acesso a isso que eu posso sair falando para os outros. Essa informação é da empresa, não é minha. Eu não posso falar para ninguém uma informação da empresa sem autorização da direção da empresa, né?
tem que ter responsabilidade, atitude, iniciativa, personalidade, desembaraço, prontidão. Então nós temos aqui uma série de critérios de comportamentos que a gente vai avaliar quais são mais importantes para aquela determinada função ou, né, para a empresa, e assim a gente vai criar o questionário. Eu tenho também aqui, como terceira e última classificação de critério, as metas e os resultados. Também é importante a gente avaliar a quantidade de trabalho, a qualidade do trabalho, se o atendimento ao cliente é bom, a satisfação do cliente, se ele tem uma visão voltada à redução de custo, é ágil nas soluções, né, e assim por diante. Então tem aqui diversas características que podem ser avaliadas, aquelas mais comuns, tá, de avaliação, e dentre elas eu vou ver quais são aquelas mais relevantes para a empresa e criar o meu questionário. E como ficaria esse questionário? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, as colunas. A primeira coluna são os fatores, ou seja, os critérios que eu vou trabalhar. Então vamos lá, quantidade de trabalho realizada, a qualidade, o conhecimento, a cooperação, capacidade de resolver problema, compreensão das situações, a criatividade, a realização. Se a gente for ver, eu peguei um pouco de cada uma dessas colunas. Eu peguei e montei aqui este questionário. Então, imagine que uma empresa definiu que esses fatores, que esses critérios são os mais importantes, aqueles necessários de avaliação da empresa, dos gestores para com a sua equipe. Então vamos lá, a gente cria os fatores a serem avaliados e a gente vai criar aqui a escala gráfica, ou seja, se o indivíduo, né, o colaborador, ele é fraco, eu vou colocar um X. Sofrível, eu coloco um X. Regular, bom ou ótimo. Então a qual escala pertence o desempenho do colaborador perante a determinado fator ou característica? Então vamos supor que você vai avaliar lá o Joãozinho. Então vamos lá. Funcionário João tem aqui, com relação à produção, ele é ótimo, ele sempre ultrapassa os padrões. Então você vai fazer um X no ótimo. Tá? Ah não, ele às vezes ultrapassa os padrões. Ah, então ele é bom. Ele satisfaz o padrão, então ele é regular. Às vezes está abaixo dos padrões. Ah, então vamos chamar de sofrível. Ah, não, ele está sempre abaixo dos padrões, então ele é fraco. Então aqui nós temos aqui uma escala de 5 níveis que vai de fraco, sofrível, regular, bom, até chegar no ótimo. Poderia ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, poderia também. Essa nomenclatura aqui eu que escolho, tá? E Dalberto Chiavenato coloca dessa forma, classifica como fraco, sofrível, regular, bom e ótimo, mas você pode colocar também 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, fica a seu critério. Se for utilizar número e letra, coloca uma legenda aqui embaixo, né? Então se 1 fosse fraco, 2 sofrível e assim sucessivamente, colocaria legenda 1 igual a fraco, 2... Aí fica tranquilo de você vir e fazer o X. E é legal que nesse questionário aqui é importante a gente sempre fazer aqui a descrição de cada quadradinho. O que você precisa, o que o colaborador precisa ter para estar em algum desses quadrados? Ah, então ele precisa ter um conhecimento suficiente, ele é regular. Mais do que necessário, ele é bom. É importante ter esses parâmetros aqui bastante claro. Porque na hora que você for dar o feedback para o seu colaborador, após você fazer aí a sua avaliação, responder cada questionário de cada colaborador, ele pode te questionar, mas por que eu estou regular e não estou bom? Né? Ah, porque você tem um conhecimento suficiente. Não, eu tenho mais do conhecimento do que isso. E aí vai valer aquela discussão entre o gestor e o colaborador, tá? De feedback, para mostrar o porquê que o gestor considera um conhecimento suficiente. Por mais que o colaborador tenha outros conhecimentos, ele não aplica na prática, ele não demonstra. Então é isso que tem que ficar claro no feedback. Sim, teremos uma aula falando... Desculpem, pessoal. Teremos uma aula falando apenas de feedback. Mas lá no feedback a gente vai ter que deixar claro o porquê que ele está como regular e não bom. Tá bom? Então esse aqui é um questionário. Essa nomenclatura, essa descrição aqui dentro de cada uma dessas caixinhas, de cada uma das colunas,
Isso aqui é apenas para o gestor. Ele vai saber quais são os critérios para poder assinalar dentro da caixinha. Para o colaborador, a gente vai colocar um X, ele vai mostrar, você está irregular. Por quê? Aqui você é ótimo. Então você vai fazer o preenchimento com o X em cada uma das caixas para cada um dos fatores, para cada funcionário da equipe, mediante a descrição, mediante este parâmetro de avaliação. Tá bom? E olha que interessante, esse tipo de avaliação tem prós e contras. Tá? Então quais são os prós, né? As vantagens da avaliação de desempenho por escala gráfica? Então vamos lá, facilidade de planejamento e construção do instrumento de avaliação. Sim, ele é bem fácil. Nós já temos aqui os critérios mais comuns a ser utilizados, já temos o padrão da planilha. É só a gente analisar quais são os critérios, aí uns 2, 3 de cada um, mais importante para a empresa, vir e criar a planilha. Ponto. Tá? Não tem muito segredo. Criar a planilha é a parte mais fácil. A parte mais delicada é a gente entender o que a empresa precisa que seja avaliado no colaborador. O que mais? Simplicidade e facilidade de compreensão e utilização. Ela é bastante simples. Visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos. Sim, você consegue enxergar de uma maneira geral, tá? Os fatores de avaliação. Está aqui, tudo que vai ser avaliado e como que você vai avaliar. Facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários. Sim, então imagina que você tem aqui um funcionário que tem bastante bom, um pouco ótimo, você consegue comparar todos eles, criar um gráfico no Excel. Isso é muito importante, né? Proporciona fácil retroação de dados do avaliado. Então vamos lá. Uma avaliação de desempenho, ela é interessante aí você realizar de 6 em 6 meses, seria um período bacana. Então você consegue retroagir. Você passa ali, vamos supor, o ano inteiro avaliando os mesmos critérios, você consegue enxergar a retroação dos dados, a evolução do colaborador. Pô, ele saiu do ruim e conseguiu ir para o bom, o que aconteceu? Né? Então você consegue ali ter uma comparação de vários funcionários, mas uma comparação da evolução do próprio funcionário também. Só que a avaliação de desempenho por escala gráfica também tem contras, né? Superficialidade e subjetividade na avaliação do desempenho. Por isso é que tem que ser muito bem preparado. Imagina que você está avaliando a sua equipe, tem um determinado colaborador e você vai dar para ele o regular. Você tem que mostrar para ele por que a empresa, por que você, como gestor, o considera regular. E não bom e não ótimo. O que falta para ele ser bom e ele ser ótimo? Isso aqui é um trabalho de liderança extremamente minucioso. E muitas vezes o que acaba acontecendo? O gestor não faz um acompanhamento do colaborador, não anota, né, todo o desempenho dele durante o período que está sendo realizada, né, a avaliação de desempenho. Depois ele vai lá e vai colocando, tudo bom para ele. Vou dar tudo bom aqui para o colaborador que pelo menos atende o que a empresa quer, não vou ter problema com ele. Num ou outro eu coloco um ótimo aqui. Muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então o que a gente tem que fazer? Opa, deixa eu voltar. O que a gente vai ter que fazer aqui? Nessa subjetividade. Analisar, acompanhar, olhar o funcionário exatamente aonde ele está, para escapar dessa subjetividade. Tá? Produz efeito de generalização, halo effect. Ou seja, se você dá um bom, né, em um fator, a tendência é que você vai dar bom na maioria deles. Se dá um ótimo, você vai acabar trazendo o ótimo para todo mundo. Né? Então ele tem esse efeito psicológico de generalização. Categorização e homogeneização das características individuais. Sim, você acaba trazendo, deixando tudo homogêneo, como o efeito de generalização acaba induzindo. Limitação dos fatores de avaliação. Funciona como um sistema fechado. Você só pode fazer assim ou assim. Você não pode dar aqui uma avaliação diferente do que está aqui. É um sistema fechado. Rigidez e reducionismo no processo de avaliação. Ele é rígido. Por ele ser rígido, né, ele não ter essa flexibilidade de outras análises, ele acaba reduzindo aqui o processo de avaliação. Nenhuma participação ativa do funcionário avaliado. Com certeza. Aqui você simplesmente vai assinalar, vai chamar o colaborador para uma reunião e vai falar aquilo que você enxergou. Ao funcionário resta concordar, resta
né, discordar, aí resta perguntar o que falta, o que precisa para melhorar. Ele não vai ter uma participação. E avalia apenas o desempenho passado, sim. Né? Você está falando aqui de um período que já passou. Ó, de janeiro a junho de 2020, nós avaliamos seu desempenho. E você esteve assim, teve assado, teve assado, teve assado. Então, ele é uma avaliação voltada para o desempenho passado. Tá bom? Então, são esses prós e esses contras que nós temos. Beleza?